Sejam todos bem-vindos para mais uma trajetória de aprendizado. Agora teremos a trilha do letramento matemático e neste vídeo traremos resolução de problemas no campo multiplicativo e a linguagem matemática. Na primeira parte o foco será nas habilidades, caminhos, desafios e possibilidades e retomaremos o estudo do que é a teoria dos campos conceituais. Diretoria de Ensino, Região de Mauá. Equipe anos iniciais. Bem, pessoal, nesse slide trouxemos as habilidades essenciais com foco na unidade temática números, envolvendo situações problemas com diferentes significados da multiplicação e da divisão, ok? Então, essas habilidades, elas dizem que os alunos precisam resolver e elaborar problemas de multiplicação, e aí dependendo do ano, por 2, por 3, 4, até 10, quando a gente olha aqui para o terceiro ano, com significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, e todas elas priorizam a questão da utilização das diferentes estratégias de cálculos e registros. Tudo bem? E claro, percebemos que a partir do quarto ano, já entram as ideias de combinatória, de proporcionalidade, também utilizando estratégias diversas como o cálculo por estimativa, o cálculo mental e algoritmos. No slide a seguir, veremos como situação de aprendizagem um trecho da entrevista da apresentação da Priscila Monteiro no canal E-Docente Diálogos em Educação. Foi apresentado no webinário Educação Matemática, Caminhos, Desafios e Possibilidades. Bora assistir? De concordar que quando é uma aula numa TV ou uma aula por um programa de rádio, a interação some. Em matemática, a interação é importantíssima. A troca entre os conhecimentos de um estudante, de outro, o que um pensa, como o outro pensa, é a essência do trabalho matemático. Então, a gente só faz matemática em comunidade. Então, isso é um grande desafio. Que se dá essas investigações, eu acho que tem uma parte assim que, no presencial, os nossos grandes desafios eram como a gente ia promover que o estudante visse sentido na matemática que ele está fazendo. Então, essa construção do sentido é o principal ponto do ensino da matemática, seja presencial, seja no ambiente remoto. O ambiente remoto trouxe novos desafios para nós professores, mas no presencial a gente já tinha esses desafios, de como é que a gente constrói esse sentido do conhecimento matemático. E aí, gente, acho que a principal dica que eu tenho para todo mundo é o sujeito precisa construir sentido para aquele conhecimento. Não é algo que é imposto a ele, porque a construção do sentido é uma construção individual, nesse sentido de individual porque de uma pessoa, né? Ele é coletivo porque eu faço essa construção num grupo, mas é individual porque eu construo junto com o Lauri, que constrói, junto com a Diná, que constrói, então a gente está fazendo isso juntas, né? Constrói um conhecimento, a gente está junto aqui conversando, mas cada um vai construir o próprio sentido, que não é igual para todos. Como que a gente faz isso nas aulas de matemática? Propondo problemas, isso é, desafios, que os estudantes resolvam utilizando os próprios recursos. E esses recursos, necessariamente, não são os convencionais, os que a gente usa, ou os que a matemática declarou como formais para resolver aqueles problemas. Para qualquer desafio que eu vou colocar para os alunos, quando eu penso num desafio, num problema que é um desafio, ele é um desafio do ponto de vista do sujeito, daquela pessoa que ainda não tem os recursos para resolvê-lo. Mas ele ainda não tem os recursos todos, ele tem alguma coisa que ele possa colocar em ação para resolver o que eu estou propondo. Isso quer dizer o quê? Que eu posso propor um problema difícil, por exemplo, eu nunca trabalhei com os números racionais com os alunos, eles estão lá no quarto ano, vão olhar para os números racionais pela primeira vez.
Nada impede que um professor apresente o problema com os números racionais. Vamos ver que recursos são esses que as crianças têm, porque elas têm recursos. Até o 3º ano elas estavam trabalhando com os naturais. Então, no 4º ano, a entrada dos racionais, elas vão ter ideias sobre aquilo, elas vão ter hipóteses, equivocadas muitas vezes, mas elas têm ideias e hipóteses, e elas podem interagir com esse conhecimento. Isso que dá a construção do sentido. Isso vale para qualquer segmento de ensino. Eu vou ensinar funções, estou na mesma pegada. Eu vou, sei lá, porque as crianças, os estudantes, eles têm esse percurso escolar, e eles, mesmo os pequenininhos, não têm um percurso escolar, mas têm um percurso de vida, de conhecimentos que vão sendo construídos fora da escola. Então, esses conhecimentos, quando a gente traz e reconhece eles como legítimos dentro da escola, é o que dá a atribuição de sentido. Então, os teóricos, muitos matemáticos que estudam educação matemática, eles chamam isso de fazer matemática, assim como os matemáticos fazem matemática. Então, o matemático faz matemática sem ter sem saber a solução daquele problema. Ele tem que resolver o problema. E ele passa anos, muito tempo na vida tentando resolver um determinado problema. Às vezes termina a vida dele e a resolução do problema não. Então, essa ideia de trazer para dentro da sala de aula essa investigação, tentar resolver e usando os próprios recursos, e nós, professores, a gente se segurar na ansiedade de não dar resposta. Então, às vezes, a gente tem a tendência a falar, nossa, está chegando lá. Não, segura e vamos ver o que mais que eles podem pensar, porque o mais importante do que chegar a uma resposta para o problema é ter boas perguntas, é ter esse espírito colaborativo, de argumentar, de poder trocar ideias e pensar por esse caminho que eu fui, deu certo, não deu, por que deu certo, por que não deu. Então, eu acho que é um pouco por aí. Se a gente conseguir fazer isso de fato dentro da escola, eu acho que a gente consegue melhores resultados na matemática. Eu trabalho muito com um autor da educação matemática que chama Guy Brousseau. E o Brousseau, ele fala que ele estuda as relações didáticas, e uma das questões que ele estuda é essa relação dos estudantes colocarem em ação seus próprios conhecimentos, e trocarem entre si, conversarem, e validarem se dá certo ou não dá, em que casos dá certo, em que casos não dá. Então, a parte maior do trabalho matemático está em torno disso. Mas tem um pedaço que ele fala, que ele chama de institucionalização, que é ao final desse processo grande, o professor formaliza certos conhecimentos e produções que os alunos fizeram. Então, se eu colocar os alunos em ação, em jogo, para eles vão resolvendo os problemas, pensando, trocando, validando, no final desse processo eu formalizo certas coisas. Isso que vocês estão fazendo, os matemáticos chamam de divisão, os matemáticos chamam de crescimento exponencial. Os matemáticos, né, então, essa ideia. Como pudemos perceber, nesse trecho que nós trouxemos da Priscila Monteiro, ela traz alguns pontos que merecem a nossa atenção. Um deles é quando ela diz que em matemática a interação entre os estudantes, a troca de conhecimentos é essencial. A construção de sentido é o ponto para o ensino em matemática e que os alunos só conseguem atribuir sentidos por meio dessa troca de forma colaborativa. Aí sim, o indivíduo pode ampliar seus conhecimentos. Outro ponto que também cabe destacar é quando ela menciona Brousseau, que ele diz que colocar em ação os seus próprios conhecimentos, trocarem entre si, realizarem validações, e quando os alunos pensam em procedimentos, isso sim é a construção desse conhecimento, é a ampliação desse conhecimento, desses saberes que os alunos trazem nas situações problemas. E cabe ao professor a formalização desses conhecimentos. E para alguns matemáticos, ele diz que é o crescimento exponencial.
Então, nós, enquanto professores, precisamos dar oportunidade aos alunos de colocarem em jogo o que eles sabem. Bom, pessoal, trazemos aqui nesse slide uma representação dessa importante teoria que permeia o trabalho em matemática. Sabemos que muitos professores já conhecem a teoria dos campos conceituais, mas vale a pena retomar esse estudo e tentamos aqui aprofundar um pouco mais sobre a intencionalidade desse conteúdo de resoluções de problemas. Sabemos que essa teoria foi realizada pelo psicólogo francês Gérard Vergniaud. Ao centro, o campo conceitual, nós temos que entender que é um conjunto de situações cujo domínio requer uma variedade de conceitos, de procedimentos e de representações simbólicas em estreita conexão. No caso, com raciocínio envolvido na resolução da atividade. Logo acima, nós vemos os conceitos. Um campo conceitual, ele é composto e definido pelos conceitos nele contido. E é através das situações e dos problemas a resolver que um conceito adquire sentido. Já as situações são os processos cognitivos e as respostas dos sujeitos são funções das situações com que eles confrontam. Ou seja, é o momento que o sujeito, no caso os alunos, eles vão processar, vão pensar sobre essas situações e como eles vão lidar para resolver. Então, eles vão ser confrontados. É o momento que ele vai ter ali o processo cognitivo. Bom, nós temos aqui a questão dos esquemas. O que seriam os esquemas? É a totalidade dinâmica organizadora da ação e do comportamento do sujeito para uma determinada situação, ou seja, as ações para atingir os objetivos, o raciocínio que eles vão ter, a conclusão que eles podem obter, a dedução, a indução para resolver determinada situação problema. E os invariantes operatórios? São a base conceitual que permite obter informações pertinentes e inferir as regras de ação adequadas à resolução da situação. Ou seja, os invariantes, eles vão balizar as inferências, eles vão organizar a busca das informações que o sujeito precisa para resolver aquele problema que foi dado. Segundo Vergniaud, 2009, ele afirma que os conceitos eles não podem ser compreendidos de modo isolado, mas sim a partir de campos conceituais. Ainda segundo esse autor, devemos desenvolver a compreensão desses conceitos por trás das operações e dar condições aos alunos para que eles joguem com as estruturas aditivas e multiplicativas, evidenciando as relações existentes entre as operações. Então, nós temos aqui os campos conceituais, o campo aditivo e o campo multiplicativo. O campo aditivo envolve situações onde tem a ideia da adição e da subtração. Já no campo multiplicativo, situações que envolvem a ideia de multiplicação e divisão. O campo